É isso aí. Vê que tudo que se complica porque não se pratica como Kardec orientou no Livro dos Médiuns, né? Tudo porque não se pratica como Kardec falava. Então, a gente acaba criando várias dificuldades e suspeitas. E que, claro, como eu falei, ao se criar a suspeita, isso já é algo negativo. O médium sério, que segue as orientações de Kardec, ele vai fazer ao máximo para diminuir as suspeitas, para mostrar que ele é sério e que ele não está querendo tirar ele não está com uma segunda intenção por trás, né? Então, esses médiuns que começam a fazer diferente do que Kardec orientou, levanta suspeita. Só que, ao mesmo tempo, é aquilo que eu falei, qual é o outro lado? Pode ser que seja suspeito, mas não seja fraude. Por isso que os grupos, como Kardec orientava, fica mais fácil. Vou dar um exemplo. Eu tenho a mais absoluta desconfiança desses processos de cartas psicografadas que são filmadas e que tem uma multidão aguardando e daí todo mundo filma e depois coloca na internet. Eu tenho uma desconfiança gigante. Por várias razões. Primeiro, como que se dá a combinação fluídica de um espírito com aquele médium diante de uma multidão, sendo que o meio influencia. Uma multidão com 300 tipos de pensamentos e intenções. Como que isso não atrapalha? Segundo, como que o médium consegue praticamente ser um médium universal, né? Que é mais raro ele conseguir ser flexível dessa maneira de receber tantos espíritos diferentes. Terceiro, o problema da pessoa tornar isso um espetáculo, que muitas vezes se não leva a questão do dinheiro, pode ser que seja de graça, mas tem a questão da vaidade, da idolatria. E a pessoa filma e lê as cartas em voz alta, porque é uma coisa tão íntima, né? É tão íntima uma mensagem de um filho para uma mãe, e aquilo é tornado filmado, público. Então tem várias coisas que vai levantando a desconfiança, levantando a suspeita. Tem o caso aí que alguém citou, aí tem casos em que a pessoa ela tem que antes passar por uma peneira que ela dá todas as informações. Então isso vai fazendo com que a desconfiança aumente. Mas eu posso afirmar que todos os que fazem isso são fraude? Não posso. Também não posso afirmar que todos os casos que acontece isso são fraude. Mas me permitem a desconfiança pelas razões que eu coloquei. E tem um outro problema. Às vezes, o processo do espírito evocado se comunicar e até mesmo os detalhes da prova de identidade, elas vão se dando com o tempo. Então, se você tem um grupo de evocação, conforme Kardec queria, a mensagem vai... As provas de identidade vão se dando conforme as evocações vão se repetindo. Mas esse modus operandi que o movimento espírita inventou, não tem uma segunda vez. Porque como é uma multidão procurando um médium só, tu recebe uma carta que tu tem que ficar com aquela para analisar e não tem uma volta, uma outra, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma 10ª comunicação, não tem como perguntar, conversar com o espírito, dialogar com o anjo guardião para entender o que o espírito disse ou por que não disse. Então, nota como a gente empobreceu a prática não seguindo Kardec, a gente acabou aumentando a suspeita e perdendo a qualidade. Então, se fizesse como Kardec queria, era tudo mais fácil. Porque aí eu tenho pessoas de mais confiança fazendo e com regularidade, para até eu poder entender as limitações, as falhas, as incompletudes, a análise melhor da mensagem. Então, é como o Eric falou, a tendência, à medida que as pessoas forem seguindo Kardec, e que o nível de... Porque aí o que acontece? Eu começo a ter pessoas sérias fazendo isso e pessoas charlatãs, né? Aí o charlatão acaba fazendo o honesto pagar, porque ele entra no mesmo balaio. Então vai chegar uma hora que se uma pessoa que ganhou muita fama fazendo isso é comprovado que ela era charlatã, vai desmoralizar todo o resto.
Então, por isso que fazer do jeito que Kardec queria era ter mais qualidade e ter mais segurança. E é o que a gente recomenda que as pessoas façam. Crie você o seu grupo, ou crie você o grupo com pessoas próximas, de confiança, e que possam ter uma regularidade do fenômeno, que você vai ter mais segurança e mais qualidade. Passo para vocês. Exatamente, exatamente, né? Essa questão da regularidade é bem importante, né? Porque realmente, primeiro, nesses eventos públicos não se evoca o anjo da guarda antes, né? Para perguntar. A metodologia de Kardec era revocar o anjo da guarda para perguntar se era possível, né? E não dá para evocar depois também, porque é 1.000 pessoas ali e 1.000 mães desesperadas e 5 cartas, né? Então, a tendência é voltar aos grupos particulares e familiares, né? E o, a, a questão da identidade vai se comprovar do mesmo jeito, né? Muita gente fala assim, não vou fazer grupo particular porque talvez um amigo ou um familiar vai conhecer, né, a pessoa desencarnada, mas às vezes fatos, né, que não era possível, fatos que só você conversou com aquela pessoa, né, um amigo que não tenha contato com os seus familiares, né, porque pela minha experiência de grupos particulares, a comprovação nunca vem assim, igual nessas cartas, né, placa de carro, endereço, né, a comprovação vem, por exemplo, uma conversa que você teve com uma pessoa que ninguém ouviu e só vocês dois tiveram e aquilo vem na carta, né? Uma coisa assim, mais íntima, né? Essas comunicações é realmente suspeito, né? Porque a comunicação ela apela para algo que hoje em dia com a internet é fácil encontrar endereço, placa de carro, nome completo. Agora, uma conversa que você teve com o seu pai há 30 anos atrás, só você e ele vem na carta, né? É outra coisa, né? Enfim. Só o Alex aqui ele pergunta, né? Por que o movimento espírita impede o fenômeno de efeito físico? A gente fala um pouco sobre isso, né? Sobre. Tem a questão do medo, né? O movimento espírita coloca medo, né? Muito medo, né? Que vem dessa cultura do Emmanuel, de proibir evocação, de proibir mediunidade em casa, né? É uma cultura de tentar colocar medo para afastar as pessoas da mediunidade, né? É basicamente isso. É a cultura que se criou, né? Porque como o fenômeno de efeito físico não são espíritos tão elevados, né? Não quer dizer que sejam espíritos ruins, né? Kardec usa a analogia do Kardec fala que muitas vezes os superiores usam dos inferiores para produzir esses fenômenos. Ele usa a analogia, por exemplo, de um patrão, o dono de um supermercado que usa um funcionário que carrega as caixas, né? Mas não quer dizer que você não tem que ter medo, né? E a lei do movimento espírita tem toda uma cultura no Ocidente de filme de terror, né? Criou-se uma cultura de medo em relação à mediunidade, né? Enfim, filmes de poltergeist, né? Enfim, criou-se uma cultura de medo, realmente. Isso começa no o André Luiz, do Missionários da Luz, que é o segundo livro, que é justamente o livro que ele começa a falar da prática mediúnica. E é onde ele vai criando todos esse modelo de praticar a mediunidade que hoje tem no movimento espírita. Porque para a lógica do Emmanuel, do André Luiz, da FEB, você não pratica a mediunidade com o fim de estudar ou com o fim de continuar convivendo com o ente querido. Porque, veja, olha qual é que é, entre aspas, a lógica do André Luiz, da FEB.
para Kardec, você continua conversando através da mediunidade que você